Hoje nós vamos estudar sobre a estrutura das nossas duas almas. Nós já falamos um pouquinho sobre a alma divina e hoje nós vamos ver a alma animal. Quando a gente fala alma animal, então tem aqueles que acham que a gente tem um pequeno ou um grande animalzinho dentro da gente. Isso me lembra aquela história de um jovem que ele estava se preparando para o Bar Mitzvah, e aí a professora achou interessante na série dele fazer, nem fazer hoje aquele trabalhinho da árvore genealógica, saber de onde vieram as famílias. Seria interessante para ele saber um pouco do seu passado. Ele começou o trabalho, foi falando com os pais, com os avós, e de repente ele chegou para o pai e falou: eu quero entender um pouco melhor. Você falou que seus pais vieram da Polônia e os bisavós da Lituânia, mas antes deles, sabe, as crianças que começam a perguntar, mas antes? Mas e antes? E antes? E o pai, que era um intelectual, autodenominado intelectual, explicou para ele um pouquinho da origem dos seres humanos, até voltando para os primatas. Resumindo, nós viemos dos macacos. Aí ele foi conversar com a mãe e fez a mesma pergunta para a mãe. E a mãe falou do avô, do bisavô, toda a história. Falou: e antes? Falou: você quer antes? Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, e antes? Noah, até que chegou em Adão e Eva. Antes, não teve antes. Deus criou Adão e Eva. Falou: mamãe, eu estou muito confuso. Meu pai fala que eu vim dos macacos. Você fala que eu vim de Adão. E a mãe fala: não tem contradição nenhuma. Ele está falando do lado dele, da família, e eu estou falando do meu lado. Isso me lembrou, porque... Então, quando a gente fala da alma animal, não quer dizer que a gente tem um pequeno macaquinho, ou um pequeno leão, um tigre aqui dentro. Alma animal significa uma alma, algo espiritual, que move o ser humano. Todo ser humano ele é movido por alma. Hoje eu tentei explicar para os meus filhos de 4 anos o que significa alma. Então, não sei se eu tive muito sucesso, mas estou tentando. É difícil, uma coisa metafísica, você não enxerga. Então, para um adulto, na verdade é fácil de explicar. Qual a diferença de uma pessoa viva e alguém que Deus livre acabou de falecer? Por fora, é tudo igual. Então, o que saiu foi a alma. Então, é uma forma de você ver um pouco mais profundo o que significa a alma. Então, nós temos alma divina e alma animal. Já falamos um pouquinho sobre a alma divina nas últimas aulas e as suas manifestações, como que a gente expressa. Então, a gente viu que a alma divina tem as forças dela, que são as forças intelectuais, emocionais e depois de ação, que totalizam 10, que são as 10 sefirot. E as expressões da alma, a alma como ela se manifesta através das roupagens. Então você tem pensamento, fala e ação. Então como que a alma divina se expressa? Através de pensar, Torá, falar as mitzvot que envolvem fala, como por exemplo a Torá, ou outras mitzvot que envolvem fala, e com ação, praticamente com ação. Então pensamento, fala e ação são as roupas, os meios de expressão da minha alma. Diz o rei Salomão: Zé leumadzé assai eloquim. Tudo que existe num lado, existe do outro. É tudo equivalente. Então, a alma divina tem 10 forças e 3 vestimentas. A alma animal tem 10 forças e 3 vestimentas. Então, hoje vamos estudar um pouquinho melhor o que é essa alma animal. Se a gente identificar, entender melhor a estrutura da alma animal e da alma divina, isso facilita muito a nossa vida. Quantas vezes a gente fica perdido qual caminho tomar? Será que a minha decisão está correta ou não? Óbvio que eu posso sempre pedir conselho para alguém, mas tem várias decisões pequenas no dia a dia. Hoje nós vamos aprender a identificar se aquela emoção, aquele sentimento, decisão veio da alma divina ou da alma animal. Vamos definir o que significa alma animal. Um animal, ele é mau? Um animal, ele é instintivo. Então, um animal, quando ele vê um pasto, ele entra. Ele não sabe ler a placa, proibido a entrada. E ele está querendo prejudicar o dono, ele está querendo roubar? Não. Um ser humano que entra em propriedade alheia, está roubando. Agora, um animal,
ele não sabe melhor. Então, toda vez que eu agir por instinto, eu estou sendo levado pela alma animal. Toda vez que eu agir por uma decisão lógica, mente controla coração, isso significa ou que eu estou usando a alma intelectual ou a alma divina. Na verdade, essa distinção de alma intelectual não é muito usada no Tânia, mas o lado intelectual seria o intermediário entre o divino e o animal. O animal é instinto. O divino é 100% o correto. Qual que é o certo ser feito de acordo com as instruções do Criador. Através do intelecto, eu posso controlar o meu animal. E aqui a gente vê, o Tânia fala uma coisa brilhante. O animal, ele só quer uma coisa, prazer. Então isso é perfeito para a gente. Só falta para ele ensinar para ele o que significa prazer. Então tem uma pessoa que acha que o que eles chamam por aí de música é música. Aqueles barulhos, eles acham que é música. Alguém um pouquinho mais sensível vai falar para ele, você gosta de música mesmo? Então sai um pouquinho desse ambiente, vem aqui, eu vou te explicar, vou te ensinar música clássica. Eu vou te ensinar o que significa música. Então, se a pessoa for sincera, sensível e realmente gosta de música, e não de ir atrás da moda ou atrás de bagunça, ele vai começar a apreciar e vai ver o que é verdadeira música e o que significa barulho. Mas ele fala, eu não gosto, pega uma criança, vou te dar um presente maravilhoso, você vai comigo ver a orquestra sinfônica e vai ficar 2 horas lá parado. Ele não gosta. Então significa que ele não sabe apreciar música. A alma animal que fala, eu quero a melhor comida, eu quero os melhores prazeres mundanos, coitada, é só isso que ela conhece. Ela não sabe apreciar algo mais refinado. Não existe um prazer maior do que estar em conexão com a minha essência. Em outras palavras, estar bem comigo mesmo. Então, tudo que a gente faz na vida, normalmente são diversões. Divergir do foco. Então, a alma animal, coitada, ela não sabe. Ela não é educada. Igual uma criança que não sabe o que é certo e o que é errado, ela precisa ser educada. A nossa alma animal precisa ser educada. Como? Primeiro tem que saber o que é certo, tem que estudar. E depois, através da informação, mente controla o coração. Vou dar um exemplo. Alguém está com problema de saúde, ele vai no médico. O médico fala para ele, você está com tal problema, você tem que parar de comer tal comida, você tem que parar de fazer tal atividade. Então, ele continua com a escolha. Agora, pelo menos, ele tem a opção de escolher o certo, porque ele tem informação. Então, o que ele estava fazendo antes era por falta de informação. Se ele quiser fazer o certo, o bem para ele mesmo, ele vai seguir a orientação do médico. Se ele tem as orientações do Criador do mundo, o que é o melhor para a minha alma, então ele vai seguir, ele vai conseguir controlar. E aqui ele fala uma coisa interessante. Toda vez que você tem um impulso e depois entra a racionalização, saiba que isso é alma animal. Então, ele viu um doce. E aí ele vai pular para o doce. Depois ele te explica, né? Porque eu estou me sentindo ansioso, então eu preciso desse doce para me acalmar. Então, na realidade, ele não teve uma conclusão lógica. Eu preciso agora comer um doce, agora estou com vontade de comer doce. Ele teve a vontade e depois ele racionalizou. Isso é alma animal. Quando vem o instinto e depois o intelecto, isso é alma animal. Quando vem o intelecto e depois o sentimento, pode ser divino ou intelectual, depende de qual que é a informação que eu estou passando. Mas o grande problema da alma animal é o seguinte: tudo gira em torno de mim. Só existe eu. Tinha um grande estudioso de Torá que vivia na mesma época do Baal Shem Tov, mais ou menos 300 anos atrás. E ele se considerava o tzadik, a pessoa mais especial, mais elevada que tinha. Por quê? Ele passava o tempo todo estudando, meditando, se conectando. Então ele achou que ele ia quase que, como fala em Yiddish, Chavt Malochim. Já estava chegando para pegar os anjos. E aí ele ouviu falar que tinha um concorrente dele.
Ele viu falar que tinha o Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov, ele estava com um nome bom na praça. O nome dele corria por todos os lugares, como alguém que fazia milagres, alguém muito especial. Ele falou, eu preciso verificar quem é esse homem. Que eu saiba, só existe eu. Então, ele falou, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um teste. Não adianta eu chegar e fazer perguntas para ele de Torá, porque isso pode ser mostrar que ele é estudioso, mas não vai mostrar que ele é um profeta, que ele é uma pessoa elevada. Eu vou chegar lá, não vou contar quem sou eu. Se ele descobrir quem sou eu sem eu contar meu nome, então eu vou ter certeza que ele é uma pessoa elevada. Ele chegou lá, bateu na porta do Baal Shem Tov, e o Baal Shem Tov falava assim em Yiddish naquela época. Até hoje, em alguns lugares, mas o Baal Shem Tov falava em Yiddish. Ele pergunta em Yiddish, quem é? Ele fala, eu. Não vou falar meu nome, eu tinha decidido. Eu. Lá de dentro, o Baal Shem Tov fala o seguinte, Aisateri, Jamistarim, Vani, Lo Erenu Neum Hashem. Esse é um versículo. O versículo diz o seguinte, será que uma pessoa vai se esconder nos esconderijos e eu não vou conseguir enxergar? Eu, Deus, não vou conseguir enxergar? Então o profeta está falando em nome de Deus. Será que alguém pode se esconder de Deus? Só que o Baal Shem Tov, ele leu como a vírgula no lugar diferente. Então a frase ficou da seguinte forma, Aistateri, Jamistarim, alguém vai lá e se esconde, Vani, e ainda ele continua falando eu. Lo Erenu Neum Hashem, uma pessoa dessas Deus não quer ver. Uma pessoa que fica se escondendo, se elevando, ele acha que ele está no nível mais elevado e continua falando eu, essa pessoa não é bem-vinda. E ele, além de inteligente, acredito que ele era sincero também. Então ele parou para pensar e falou, esse homem tem razão. Além de descobrir quem sou eu, ele está identificando qual que é meu problema. Eu achava que bastava estudar, se elevar, e com isso eu sou a pessoa mais especial do mundo. Ele acabou de me demonstrar, isso aqui é uma coisa muito profunda, ele acabou de me demonstrar que eu posso passar a vida toda de uma forma espiritual, mas movido pela alma animal. Nunca usei a minha alma divina. Bonito e triste. Eu posso ter uma motivação errada. A motivação é eu quero ser respeitado. Ou eu quero me sentir o mais importante. Qualquer coisa que seja. Eu. Toda vez que existe eu no centro da circunferência, isso é alma animal. Então a criança expressa o eu dele de uma forma. O adulto expressa de outra forma. E a pessoa espiritualizada expressa de outra. Mas de qualquer forma, o ponto em comum entre eles é o que eu vou ganhar com isso. Onde eu me encontro no centro da circunferência. Dizem que tinha um jovem que ele queria um shidduch, queria casar. E aí ele foi falar com o rabino e ele falou, eu preciso de uma pessoa muito especial, eu sou muito inteligente, falou todas as características dele. Então, para mim, tem que ser aquela moça. E aí o rabino falou, pode deixar, eu vou já começar minhas pesquisas, mas uma das coisas que eu recomendo para a preparação para o casamento é ler esse livro. Um livro que fala Shar Anavá, sobre humildade. E ele falou, mas se você quiser já, eu tenho uma menina muito boa para você. E falou o nome de uma moça. Ela, de jeito nenhum. Você acha que combina comigo? Tá bom, então lê esse livro e volta daqui a pouco. Depois de um mês ele vem, rabino, eu já acabei o livro, e aí? Eu ainda acho que combina aquela moça. Falou, rabino, eu já disse não quando eu era inteligente, bonito, tudo. Agora eu também sou humilde. Você tá querendo... E a gente tá rindo, mas ele não achou graça. Ele achou que realmente ele era humilde. Ele já passou por esse curso também. Tá com diploma de humilde também. Então, eu posso me convencer que todo mundo gira em torno de mim e me considerar uma pessoa espiritualizada. Agora, de espiritualizado eu não tenho nada. Enquanto eu não colocar Deus no centro da circunferência, ou enquanto eu não colocar o próximo no centro da circunferência, eu não estou espiritualizado. Eu sou um grande... Narciso. Eu sou movido pela alma animal. E aí aquele homem, voltando para a história, aquele homem
falou, Baal Shem Tov, desculpa, eu quero ser seu aluno. E começou a estudar Hassidut, e um dos focos da Hassidut é justamente esse, de colocar Deus no centro. Eu estou aqui obedecendo no bom sentido, eu confio totalmente em Deus, eu sei que Ele quer o meu melhor, então eu estou aqui aberto, não tenho meus filtros. E ele foi evoluindo. Depois de um ano, ele pediu para conversar novamente com o Baal Shem Tov, e o Baal Shem Tov falou para ele, agora a gente pode colocar vírgula em outro lugar. A estater e jomistarim, alguém que se esconde e se eleva, vaniló, ele não fala mais aniló, ereno nem uma chama, essa é uma pessoa que Deus está querendo ver ele. Então, essa é uma história, um caso de vários. Como tem inúmeras histórias de pessoas que chegaram no Baal Shem Tov ou em outros mestres racídicos, que eles contam que antes de chegar aqui, eu achava que como que Deus ele ia conseguir criar um paraíso tão grande para mim. E depois de estudar um pouquinho da Hassidut, minha pergunta é como que Deus me aguenta? Em outras palavras, eu é alma animal. Eu fora da circunferência é alma divina. E essa alma animal, ela acaba nos atrapalhando. Porque o ego é a origem de todos os problemas. Se a gente quer fazer uma medicina que cura a doença na raiz, eu tenho que tratar o meu ego. Então eu posso tratar a raiva, que é uma manifestação do ego. Eu posso tratar a inveja. Todas essas más características, elas são consequências do meu ego. A Kabbalah divide da seguinte forma. Tudo no mundo é formado pelos 4 elementos. Então não é uma invenção grega, isso daqui já está na Torá. Nós temos fogo, ar, terra e água. Certo? Então tudo é formado pelos 4 elementos, inclusive as almas. Então, hoje falando especificamente da alma animal, os 4 elementos da alma animal, eles originam 4 comportamentos diferentes animais. O fogo, que ele sobe, ele é quente, representa o orgulho e a raiva. E eles estão associados. Devido ao meu orgulho, eu sinto raiva. Se eu fosse mais humilde, não ia ter raiva. Então, o orgulho e a raiva, eles vêm do elemento fogo. O elemento água, ele representa os prazeres mundanos. A comida cresce com a água, o mar, a piscina. Então, aquele relaxamento, aquela comida, aquele prazer mundano é representado, ele origina da água. O elemento água da alma animal. O elemento fogo, eu já falei, o elemento ar. Ar é vazio. Vento. Então, aquela pessoa que fala fofoca, ostenta, gracinha, todas as coisas sem conteúdo é representada pelo elemento ar. E o elemento terra, uma outra manifestação da alma animal, que é aquele que me coloca para baixo. A terra é pesada, ela vai para baixo. Tristeza, a preguiça, tudo que me leva para baixo, apego, que seja, tudo que eu estou para baixo é a alma animal. Tudo isso são consequências de eu dar muita importância para a minha alma animal. Entenda, eu preciso da alma animal para viver. A alma animal que me move. É dito que a alma animal ela se encontra no sangue. Eu preciso para a alma animal para viver. Só que a alma animal, ela é um veículo para a alma divina. Eu não posso fazer nenhuma mitzvah sem a alma animal. Então ela tem que participar. Eu tenho 2 formas. A forma antes da Hassidut e a forma da Hassidut. Antes da Hassidut, qual que era a forma? Massacrar, matar a alma animal. Autoflagelação. Jejuns. E fazer de tudo para acabar com a alma animal. Veio o Hassidismo e falou, erro gravíssimo. É escrito, assim falou Magid, o aluno do Baal Shem Tov e o professor do Alter Rebbe, do autor do Tânia, um pequeno furo no corpo é um grande furo na alma. Nós temos que preservar o corpo. Ele não é teu inimigo. Não precisa sentar no formigueiro
para você fazer o corpo sofrer, para a alma se elevar. Trabalha junto. A alma animal, ela está louca para poder ter prazer. Pega ela, leva ela para a sinagoga. Bota ela para estudar a Torá. Não existe prazer maior do que estudar a Torá. Não existe prazer maior do que fazer uma tefilá, uma oração. Você tem que ensinar. Isso daqui não acontece de uma hora para outra. Isso daqui é um treino. Para alguém apreciar música clássica, ele tem que ser treinado. Para alguém apreciar a Torá, eu não estou brincando, estou falando sério. Não existe prazer intelectual maior do que estudar a Torá. Não existe prazer emocional maior do que você fazer uma tefilá bem feita, uma oração. Então, são prazeres que têm que ser lapidados. Então, a alma animal, ela me leva para comer. A alma divina fala, ok, precisa comer, você está certo. O instinto animal de comer é necessário, senão eu não vivo. Agora, o que você vai comer? É saudável essa comida? Para que você vai comer? Por gula ou para ter força para fazer as coisas boas? Então, eu tenho que guiar a minha alma animal. Nós vamos entrar aqui numa regra muito importante para a nossa vida. Essa regra vai nos ensinar como ter sucesso. Como obter aquilo que nós queremos de Deus. Estão prontos? Está escrito o seguinte. O mundo ele é dividido em duas forças. A força positiva, a energia divina, ou a energia profana ou impura. Tem duas forças só. Não existe nada neutro. Ou vem de santidade, ou vem de impureza. Então, a força da impureza também consegue realizar certas coisas. Então, você tem curas feitas por pessoas que... Não estou falando um médico, estou falando forças espirituais que fazem milagres, mas não veio da força de santidade. Existe? Existe. Deus deu permissão para forças da impureza também terem certas ações. E é justamente aí para a gente ter o livre-arbítrio e escolher a fonte de santidade. Tudo no mundo ou está ligado a Deus ou está desconectado. Não existe nada neutro. Até agora a gente achava o seguinte: matar, roubar é errado, é negativo. Ajudar alguém é positivo. Dormir é o quê? Neutro. 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 Comer é o quê? Neutro. Passear é o quê? Neutro. Não existe neutro. Ou é santidade ou é impureza. Se eu vou dormir para ter forças para o dia seguinte fazer coisas boas, se tornou um veículo para o bem. Se eu comi para ter forças para fazer coisas boas, se tornou um veículo para o bem. Então, olha só. Um pequeno pensamento pode fazer toda a diferença. Eu posso ficar na cama 7, 8 horas. A gente fica mais. E você está dormindo e fazendo uma mitzvah. Porque eu estou dormindo, que antes de dormir eu fiz mais para ele e falei, Deus, eu quero descansar, porque amanhã eu tenho muita coisa boa para fazer. Então eu preciso recarregar minha bateria. Então esse pequeno pensamento fez todas aquelas horas se tornarem horas de conexão com Deus. E assim, na comida. A comida é mais difícil ainda. É dito que o Zohar fala que a hora de comer é uma guerra. Porque comer, se a comida não está tão boa, tudo bem. Mas se a comida está boa e comer com a intenção certa, então você precisa de muita concentração. Então, Não estou falando que não tem que comer comida boa. Tem que comer comida boa. O corpo também tem que ficar feliz. Gente, quê? Não é limite. Qual que é o objetivo? Eu estou comendo bem para ficar feliz, para poder fazer o bem? É mitzvah. Eu estou comendo por gula, por vontade, então isso daqui é animal, não é divino. Aqui ele fala a seguinte regra: tudo que está aberto para a energia divina se conecta a Deus. O que quer dizer uma coisa sagrada? O que é sagrado? O tefilin é sagrado, certo? Pode jogar o tefilin no chão? Não. Essa mesa é sagrada? Não?
Sim ou não? A gente está estudando Torá em cima dela. Então ela se tornou sagrada. Ela se tornou sagrada. Mas ela, quando ela foi criada, o marceneiro que fez essa mesa não sabia para que era. Não. Sagrado é aquilo que não tem outra utilidade a não ser cumprir a vontade divina. Para que serve o tefilim? A mitzvah, não tem outra explicação. Para que serve a mesa? Depende. Então tudo que depende, a gente chama isso de klipat noga. É uma casca, mas está na zona neutra até tomar um uso. Se eu fizer coisas boas, ela vai para a santidade. Se eu fizer coisas erradas, vai para a impureza. Então, o recipiente para eu receber a brachá de Hashem é eu abrir o meu coração, abrir a minha vida para Hashem penetrar. Escutei uma história muito forte. Rabino Jacobs. Ele conta que quando jovem, num desses trabalhos de visitar pequenas cidades que não tem uma comunidade estabelecida, ele foi parar num escritório, um arranha-céu, um escritório maravilhoso, e ele foi recebido lá pelo presidente da empresa, o dono da empresa, aquelas janelas, uma vista maravilhosa, e ele viu lá, se eu não me engano, ele viu lá o quadro do Rebbe, se não estou confundindo com outra história, e aí ele fala o seguinte: Rabino, gostei de você, e eu vou contar, depois de conversarem, eu vou te contar a história da minha vida, que você vai gostar de saber. Ele contou. Ele disse que ele era uma pessoa muito rica, milionário, bem casado, tinha tudo maravilhoso. E, de repente, aconteceu, e acontece infelizmente, a empresa faliu. E essa tsura, esse problema levou a todos os outros problemas. Porque com isso começou a briga em casa, e com isso acabei me separando, acabei me desesperando, entrei em drogas e, resumindo, minha vida estava só descendo. E depois de alguns anos tendo essa sobrevida, eu parei e falei: eu não quero isso. Eu tinha uma vida boa. Eu quero ter de volta uma vida boa. Eu nunca fui ligado a Deus, mas na hora do aperto, eu resolvi recorrer a Ele. E eu falei: Deus, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu quero trabalhar dignamente. Eu quero poder ter uma família. Eu quero poder ajudar as pessoas. Eu quero poder viver bem. E sabe o quê? Eu ouvi dizer que você gosta de 10%. Me falaram por aí que você gosta de 10%. Eu me comprometo. Me arruma um bom emprego. Faz eu ganhar bem. Pronto, eu vou dar 10% para te dar cá. Eu vou estar feliz, você vai estar feliz e pronto. Passou uma semana, 2 semanas. E parece que Deus não gostou da proposta dele. Falou: Deus, tá bom, eu sei que eu joguei por baixo. Vamos fechar com 20%. Vou dar 20%. E resumindo a história, ele foi subindo, até que ele chegou a 50%. Falou: Deus, ó, 50-50, vamos lá, vamos fechar. E Deus não responde. E às vezes a pessoa tem uma clareza de espírito e ele falou: Deus, já entendi o recado. Já entendi. Eu não te peço mais nada. Eu sei que você é o Todo-Poderoso, você é o Criador do mundo. De repente ele já começou a ter já mais base na filosofia dele, teologia, e ele fala: Deus, eu me entrego nas suas mãos. Faz comigo o que o Senhor achar melhor. Eu não vou te pedir mais nada. Não passou 2 dias, um amigo chega para ele e fala: eu gostaria que você fosse meu sócio. Estou abrindo uma nova empresa de aço. Ele falou: mas eu não tenho capital. Não precisa. Eu entro com capital, você entra com trabalho. Você está vendo agora o escritório que eu estou, Baruch Hashem, tudo subiu e tudo se reergueu. Mas ele falou: essa mensagem ficou para mim sempre. O Rabino James contou essa história. Ele disse que aqui ele teve uma história que ilustrou exatamente o que a gente está falando aqui. O caminho de conexão com Hashem não é eu me elevar e fazer os meus
minhas promessas, que eu vou ajudar Deus. Eu tenho que reconhecer que é Hashem que está no controle. E eu me entrego por total para Ele. E essa entrega não é uma submissão. Eu tenho que procurar trabalho, eu tenho que fazer a minha parte. Mas saber que eu não estou no centro da circunferência. Não é tudo que gira em torno de mim. Tanto é que, onde que Deus se encontra? Em Sof, todo lugar. O Rebbe de Guru, o Hidush Yarim, uma vez ele perguntou para os alunos dele, aonde se encontra Deus? Ele falou, Deus está em todos os lugares. E o Rebbe falou, não. Aonde Deus se encontra, onde Deus se encontra de verdade. E os alunos perceberam que o mestre tinha uma mensagem e falou, nós não sabemos. Falou, Deus se encontra aonde deixam Ele entrar. Que Deus está em todo lugar é fato. Só que Deus pode estar oculto. Aonde Deus está revelado, aonde você deixa Ele entrar. Então, algo sagrado é aquilo que não tem barreira, não tem resistência para Deus. Então, enquanto tem eu e Deus, eu não sou um recipiente para essa energia. Então, enquanto a alma animal ela está na ativa, não tem como Deus penetrar, porque eu estou preenchido. Só existe eu. É lógico que tem variações, mas enquanto eu não colocar Deus no centro da circunferência, eu não comecei a ativar a minha alma divina. Não é o tema de hoje, mas de certa forma, essa submissão que nós temos ao Rebbe, nós já explicamos várias vezes que não é idolatria, Deus nos livre, é a nossa cabeça nos orientando, é parte de nós. Essa submissão que tem, o Rebbe fala, nós fazemos. Isso é um belo treino, quando já não é um treino, é já colocar na prática esse conceito. Não sou eu. E também não é o Rebbe, porque o Rebbe é alguém totalmente anulado para Deus. Então ele é um veículo para me mostrar o que eu tenho que fazer agora. Qual que é a minha missão, qual que é a missão da geração. Então essa submissão é trabalhar com a alma divina. Agora, quando eu decido o que eu faço, então eu posso, infelizmente, errar. Eu posso estar, aparentemente, me ocupando com coisas sagradas, mas pelo ego. Que nem aquele homem que foi falar com o Baal Shem Tov, achando que ele era o centro do mundo. Aí ele aprendeu que isso não é a forma de conexão com o divino. É dito que todos nós temos o potencial de se anular por completo para Deus. E por isso, que quando junta 10, forma um minyan. É uma regra. Se 10 homens juntos estiverem, tem um minyan. Porque tem um potencial para a presença divina. E Deus, ele paira. E aí é um grande problema se eu não utilizo aquele minyan para uma coisa boa. Porque quando tenho 10 juntos, eu trouxe Deus para esse ambiente. Então é uma responsabilidade. E por isso a gente procura, não só na reza até 10, também nos estudos, em geral, quando você tem 10, você tem outro clima, você tem outra energia. O problema é que às vezes Deus ele vem e ele não se sente bem-vindo. Isso que é chamado galut. Galut, exílio, seria uma forma de prisão. No judaísmo não existe a pena de prisão. Não existe prisão. Prisão é a pior coisa que você pode ver com o ser humano. Uma pessoa capaz, uma pessoa que pode fazer a diferença, e você bota ele preso, inativo. Você pode reeducar ele, ou se tem algumas soluções, que às vezes tinha as chibatadas, às vezes tinha pena de morte, etc. Mas é para botar ele de volta para a sociedade, não para ser excluído. Então, quando alguém está no galuto, ele está preso, ele é uma pessoa capaz que não consegue agir. Deus, ele está no mundo, só que ele está preso. Ele não pode se revelar em todos os lugares, porque não tem em todos os lugares essa recepção. Então, onde Deus se encontra? Deus está em todos os lugares, mas ele só pode estar revelado em alguns poucos lugares, em algumas poucas pessoas. Então, isso é chamado galut. O que é chamado Geulah, redenção? É quando eu abro espaço para Deus na minha vida. Então, eu tive a Geulah. Eu tive esse privilégio de poder ter Deus dentro da minha casa, dentro da minha vida. Que oração? 5 para as 9. Só mais um pouquinho.
Então, só uma introdução para a semana que vem. Nós temos o mundo dividido em 2 níveis de impureza, vamos chamar assim. A gente falou que o mundo ele é chamado de klipot. Sabe o que é klipot? Klipot são cascas. Tem 2 tipos de casca. Tem a casca da noz, aquela casca dura. Mas se você tirar a casca dura, tem aquela casca, aquela membrana. Então tem vários níveis de cascas, vários níveis de ocultações da luz divina. Só que clipar não é ruim. Se uma maçã cair no chão sem a casca, ela suja. Então a casca protege. E assim por diante. Então, a casca, ao mesmo tempo que ela oculta, ela protege. Então o nosso mundo, ele tem várias cascas. E o objetivo dessas cascas é que nós vamos revelar o que está por trás da casca. Uma vez, o Maggid era o aluno do Baal Shem Tov, professor do Alter Rebbe. Ele tinha um filho que era chamado Avraham Amalach. Avraham, o anjo. De tão elevado que ele era. Mas quando criança, uma vez ele estava brincando com os colegas, ele chegou chorando para o pai. Falou, não é justo. Falou, o que aconteceu? Falou, eu estava brincando de esconde-esconde. Eu me escondi tão bem que eles fugiram, não deixaram. Acontece, né? As crianças deixam o outro esperando. E aí ele veio chorando para o pai. E o pai começou a chorar. Aí o filho, que já no futuro são uma pessoa muito elevada, já era maduro, falou, não, pai, não é tão sério assim, calma. Não, já passou. Aí ele falou, o Maggid falou, você não entendeu, eu não estou chorando por causa disso. Você me fez me lembrar que Deus ele se esconde, mas Deus se esconde tão bem que as pessoas desistem de procurar Ele. Então, o mundo ele está oculto pelas essas klipot com o objetivo de nós abrirmos as cascas e revelar todo o bem e toda a santidade, toda a pureza que existe por trás dessas cascas. Então, as cascas não foram criadas para bloquear e viver esse mundo de cascas. É para viver um mundo perfeito. Só que cabe a nós esse esforço, porque Deus, na sua infinita bondade, Ele não quer dar de graça. Porque alguém que recebe de graça, ele não se sente valorizado, não se sente bem. Então Deus ele coloca uma recompensa pelo nosso esforço. O nosso esforço é escolher o bem. Ah, mas eu não sei disso? Sim, sem estudar eu não sei disso. Então eu preciso estudar. Eu preciso aprender a identificar quando vem da alma animal, quando vem da alma divina. O que é santidade? O que é clipar? Então, santidade é tudo que está anulado para Hashem. Quando você entra numa aula e acha que já sabe tudo, tá só para avaliar quanto que o professor sabe, então você aprende pouco. Quando você fala com Deus dessa forma, acredito muito em Deus, sabe aquelas pessoas falam, você acredita em Deus? Acredito muito em Deus. Onde Ele está? Em todo lugar, menos na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. A gente está rindo, mas muitas vezes é isso. Minha fé em Deus é tão profunda, mas na minha vida quem manda sou eu. Então, quando minha fé em Deus ela é profunda, ela tem que penetrar e eu me rendo e eu me entrego por completo para Hashem. De volta, não é uma desistência, pelo contrário, me entrego por completo para escutar qual é a orientação para o meu sucesso. Então, eu estou feliz, eu estou confiante, mas não porque eu sou melhor, porque eu sou um agente divino, sou um soldado. A melhor definição que a gente tem é um chayá, um soldado. E soldado não tem tempo para perder. Ah, hoje eu não estou afim. Não está afim. Levanta e vai trabalhar. Então, nós acordamos. Eu tenho que acreditar em mim mesmo, porque Deus acredita em mim. Vou em frente e vou descascar essas cascas do mundo, das pessoas, de mim mesmo. Eu tenho que estar todo tempo revelando o bem interior. E no final das contas, as pessoas são boas. Elas têm casca, as cascas às vezes são muito grossas. Então, com carinho, com bondade, com sensibilidade, eu consigo penetrar e demonstrar o bem interno que tenho. Primeiro eu preciso acreditar. Então, se acreditar nisso, eu vou conseguir demonstrar. E se eu fizer isso, eu vou estar trazendo mais pureza, mais santidade para o mundo e preparando o mundo
para o momento onde vai acabar os testes e vai ter um mundo perfeito. Que seja em breve. Amém. Amém. Foi Aquele negócio de clipó também, que é interessante, né? É que